Fala, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Louvamos a Deus por mais esse vídeo, onde nós vamos estar apresentando para vocês o estudo de célula. E nós vamos finalizar hoje mais essa série aí de estudo bíblico a respeito dos lemas da Reforma Protestante, tá bom? Hoje finalizamos com o Sola de Glória, e eu vou estar apresentando para você esse estudo. Eu ainda estou com uma pequena dorzinha aqui no pescoço, na garganta, mas eu vou tentar ministrar para vocês aqui a lição, tá bom? Se porventura eu ter que parar para beber um pouco de água, é mesmo só por conta da dor aqui, mas eu não vou tentar ao máximo trazer para vocês aí o conteúdo, ok, pessoal? Beleza? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso quadro. Como vocês já viram aí, nós estamos então na lição de número 6, Sola Deo Glória, que significa somente para a glória de Deus. Eu tenho aqui dia 20 do 10, que é amanhã, né? Hoje são 19, amanhã dia 20, que é o dia de célula. Eu tenho aqui o texto base. Eu não vou ler para não desgastar aqui minha garganta, tá bom? Mas você já pode fazer a leitura aí junto com os irmãos. É isso aí, vamos lá. Beber água dá uma aliviada. Então vamos lá, vamos começar aqui. Essa é a leitura do texto bíblico e temos então a introdução. A introdução eu coloquei assim, ó. A reforma do século XVI tornou-se uma necessidade imperativa. A Igreja havia desviado tanto da doutrina quanto da ética. Corromperam-se a fé e em sua conduta, ou seja, a fé e a conduta foi corrompida, certo? Homens cheios de poder eclesiásticos e desprovido de piedade ostentava a sua própria grandeza, atribuíam a si mesmo poderes que não possuíam, colocavam-se num pedestal que não lhe pertencia. Buscavam glória para si mesmo e recebia honras que só a Deus eram devidas. Por isso, o último pilar da reforma foi a sola deu glória, somente a glória de Deus. Então veja, queridos, que nessa leitura introdutória, os irmãos vão perceber que eu já respondi o contexto desse último lema aí, que é o sola deu glória. Pelo fato dos homens se apoderarem de poder eclesiástico, certo? Por causa do homem ter condições agora de ter influência na política, de ter influência no meio da igreja, na questão religiosa, o homem então ele possui o poder. Ao possuir poder, o grande perigo de possuir poder é quando você é desprovido de piedade, quando você é desprovido de humildade. Quando você recebe poder e não tem humildade, não tem piedade, você acaba massacrando o próximo. E foi exatamente isso que aconteceu com os religiosos da época. Por não ter piedade e não ter piedade, ao receber poder, eles começaram a massacrar a população. E, além de massacrar a população, eles se colocavam em pedestais, né? Eles se colocavam acima ou superior de todos, quase que recebendo a adoração que era somente e é somente devida a Deus. Então, por conta disso que Lutero, então, esboça, ou promove, ou escreve, né, essa última sola aí, que é somente pela glória de Deus. O homem pode ser possuidor de várias coisas, mas a glória ainda pertence ao Senhor, ok? Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é a primeira pergunta que nossa, também é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster, que diz assim: qual é o fim principal do homem? Quando a gente pergunta qual é o fim principal do homem,
A gente está perguntando, o que a gente está perguntando? A gente está perguntando o seguinte: para que o homem foi criado? Ou por que o homem foi criado? O homem foi criado para um fim, para uma determinada coisa. Foi criado para determinado algo, certo? Então, qual o fim do homem? Qual é a missão do homem aqui na Terra? Né? Deixa o pessoal responder, todo mundo vai responder corretamente, todo mundo já sabe. Então, você vem com a resposta aqui, ó. O fim supremo, ou fim principal do homem é glorificar a Deus. Veja bem que aqui está um grande detalhe. É glorificar a Deus e se alegrar nele. Está entendendo? Não adianta nada você entrar na igreja, glória a Deus, aleluia, glorifiquei, pronto, acabou. Não, ele vai além. É além de glorificar, é alegrar nele, é ter alegria nele, certo? E de que forma que a gente tem alegria no Senhor? É através das Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus vai trazendo vida ao nosso coração, vai trazendo vida à nossa alma, e a gente vai se alegrando nele, a gente vai se aprofundando nele. Quanto mais nos aprofundamos nele, mais alegre, mais feliz, mais contente, né, a gente se torna com Deus. Eu coloquei aqui alguns textos, aí vocês vão ver aí se há necessidade, faz a leitura de cada um deles, e vocês podem fazer um ou dois, ou até todos, né, na hora lá da célula, ok? Vamos lá para a segunda. Eu vou ser mais dinâmico aqui por conta da garganta, viu, pessoal? Eu não vou forçar muito, não, porque senão dói muito, tá? Então eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, apesar que nós já estamos indo para 7 minutos já de ministração aqui. Segunda pergunta. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele, o que acontece com aqueles que não fazem isso? Interessante a pergunta, né? Interessante. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas espera aí. Todos os homens na face da terra se alegram em Deus, glorifica a Deus e se alegra nele? Não. Então o que vai acontecer? O que acontece com essas pessoas que não cumpre o seu chamado, que não realiza o seu propósito? O que acontece com ele? Né? Veja o que eu respondi aqui. Ó. O homem em si mesmo não pode produzir vida. Ele é como uma sepultura, como um galho seco caído ao chão, ou seja, nada. Por isso que uma sociedade que não dá glória devida a Deus se destrói. Uma família que não dá glória a Deus se destrutura. Um ser humano que não dá glória a Deus se deteriora e se dissolve em desumanidade. Por fim, morre sem Deus. O que eu quero dizer com essa resposta? Eu estou dizendo que o homem que não glorifica a Deus, uma sociedade que não glorifica a Deus, uma família que não glorifica a Deus, ele só tem a se destruir, né? Não existe vida em outro lugar. Não existe vida em si mesmo. A vida é somente a Deus. E se não glorificamos a Deus, se não nos alegramos em Deus, se não cumprimos o seu chamado, a sua palavra, se não vivemos para Ele, se não aspiramos a Ele, se não oramos a Ele, se não glorificamos a Ele, nós não temos vida em outro lugar. Então somos como sepulcros, né? Somos como galho seco caído ao chão. Não somos nada, não temos nada, não conseguimos nada. E se nós não nos achegamos a Deus e não glorificamos a Deus, logo eu morro. Se eu sou uma sepultura, se eu sou o galho seco, se eu não tenho vida em mim mesmo, se eu não exalto a Deus, se não glorifico a Deus, se eu não vivo para Deus, logo eu vou morrer. E por conta disso, a nossa sociedade, ela é uma sociedade corrupta, uma sociedade má. Nós estamos cheios de famílias destruturadas, seres humanos que a sua humanidade está dissolvida, certo? Uma sociedade, um mundo morto. Por quê? Porque não exaltam a Deus, não tributam glória a Deus. Logo, se o homem veja bem, se o homem que não glorifica a Deus morre, portanto,
eu posso então entender que o homem que glorifica a Deus vive. Está entendendo? Conseguiu entender a ida e a vinda? Por isso que é importante nós adorarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor, entendermos em primeiro lugar essa questão de vivermos para a glória de Deus, de vivermos para o louvor do Senhor, de vivermos para a adoração do nome dEle, ok? É muito importante, é de fundamental importância a gente entendermos isso, a gente vivermos assim para Deus, porque aí temos vida. E quem não glorifica a Deus, infelizmente, com muita dor no coração, eles não vão ter vida, né? Vão se deteriorar, famílias vão ser destruturadas, porque a estrutura, a renovação, a alegria, a vida pertence a Deus, somente em Deus, e é nele que nós encontramos isso. Amém? Vamos para a terceira pergunta? Terceira pergunta. Deus divide a sua glória com alguém? Deixa os participantes responderem. Depois você vai vir com a resposta. Pessoal, a pergunta é: Deus divide a sua glória com alguém? Se nós olharmos Isaías 42, verso 8, a gente vai entender que não. Veja o que está escrito aqui, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens, nem a minha honra às imagens de escultura. O próprio Deus, nesta passagem, diz que ele não aceitaria dividir sua glória com ninguém e muito menos dividir a sua glória com imagem de escultura. Tá? Então, Deus divide a sua glória com alguém? Não. Deus é exclusivo. Deus exige exclusividade. Ah, pastor, mas Deus, então, ele é muito vaidoso, porque ele só quer glória para ele, só ele que tem que ser glorificado? Sim. Por que só ele... por que ele pode exigir isso? Primeiro, que ele é Deus por excelência. Ele faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, com quem quer, na hora que quer. Deus é Deus por excelência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus é generoso demais conosco, irmãos. Deus é muito generoso conosco. Nós não merecemos, nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Deus poderia muito bem nos jogar de canto, de lado, jogar na lixeira, na latrina, mas não. Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus nos protege, Deus nos livra, Deus nos ama, Deus nos ouve, Deus nos suporta, Deus acalma a nossa alma, Deus sossega a nossa tempestade, Deus nos carrega, Deus nos promete, Deus cumpre a sua promessa. É tanta coisa que Deus faz por nós, tanta coisa que Deus faz por nós, que a única coisa que Ele quer ou requer de nós é que nós adoremos Ele, que nós confiemos nele, que nós exaltamos a Ele exclusivamente. Veja bem, viu como muda o pensamento, como muda o entendimento? Então Deus requer exclusividade. E se nós olharmos para o texto, vocês vão perceber que Deus ele vai um pouco mais além. Ele fala assim, ó, não darei a minha glória a outro, né? Não divido a minha glória a outro. E ele vai um pouco mais além. Aí ele fala assim, ó, a minha honra também não darei às imagens de escultura. E aqui, ó, vocês vão perceber que eu fiz uma pequena observação. Qual a observação? Muitos evangélicos criticam os católicos por conta deste versículo, pois o texto proíbe o ato de adorar a imagem. O texto está proibindo o ato de adorar a imagem? Sim, está proibindo. Está proibido. Então está certo. Até aqui está certo. Só que aqui eu faço uma ressalva. Ó, mas nós evangélicos devemos ter bastante cuidado, pois idolatria não está somente neste ato de se curvar em imagem. Quando você divide a glória de Deus em qualquer outra coisa, seja ela o que for, também é idolatria. Deus divide a sua glória com alguém? Não. Ah, então o que é dividir a glória com alguém, com outro? É quando eu me prostro diante de uma imagem e adoro aquela imagem como Deus. Isso é dividir a glória de Deus com alguém? Sim, isso aí é dividir.
Mas é somente isso? Não. Quando eu coloco os meus filhos acima de Deus, eu estou dividindo a glória. Quando eu coloco o meu trabalho acima de Deus, eu estou dividindo a glória. Quando eu coloco qualquer outra coisa acima de Deus ou no mesmo patamar de Deus, eu estou dividindo a glória. Conseguindo entender? A idolatria não é simplesmente o ato de se curvar diante de uma imagem, é colocar outras coisas, a imagem e outras coisas, à frente de Deus, ou igual a Deus. Conseguiram entender? Então Deus não divide a sua glória com ninguém e a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente está dividindo a glória de Deus com outras coisas. Deus deve ser único e exclusivamente adorado e glorificado. Amém? Conseguiram entender? Vamos lá então para a quarta pergunta. Como podemos glorificar a Deus? Você está vendo que as nossas perguntas são bem progressivas, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Se o homem não glorificar a Deus, ele morre. E aí depois eu venho, Deus divide a sua glória com alguém? Não, não divide. Então como que eu glorifico a Deus? Está vendo que é uma progressão. A gente está nos encorpando aqui com essa temática. Aí a quarta pergunta é, como podemos glorificar a Deus? Deixe os participantes responderem, então nós temos aqui a resposta. Para facilitar nossa compreensão, nós vamos utilizar o capítulo 11 de Romanos, nos versículos 33 ao 36. Aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo vai fazer 3 observações a respeito de Deus que podemos utilizá-lo como princípio para a adoração. Então veja bem o que eu estou explicando, o que eu estou querendo aqui. Nós vamos pegar Romanos 11, 33 até o 36 e vamos extrair desses versículos princípios de como nós devemos adorar a Deus. O primeiro princípio que eu quero extrair, ou a primeira lição, que nós vamos extrair, está no verso 33. Paulo diz assim: ó profundidade e riqueza, tanto de sabedoria quanto de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aqui o apóstolo Paulo faz um reconhecimento de que Deus será sempre mais sublime. Deus constitui-se inesgotável sabedoria e contínuo mistério revelado na pessoa de Cristo. Portanto, devemos pensar em Deus como aquele que está além de qualquer compreensão humana, filosofia, sociologia, ideologia, antropologia ou política. O que eu quero dizer? Que a adoração verdadeira a Deus é quando você entende que Deus ele está acima de tudo, que ele é sublime, que ele é profundo nas suas riquezas, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Ele é insondável os seus juízos, é inescrutáveis os seus caminhos, não tem como ninguém feri-lo, o seu trono não pode ser abalado, a sua sabedoria é incalculável, não tem como mencionar ou mensurar. Deus é profundo, Deus é sublime. Então a minha adoração deve ser pautada nesse entendimento, que Deus é sublime, que Deus é profundo, que Deus é glorioso, que Deus é supremo. Está entendendo? Então eu tenho que adorar sim, entendendo que Deus é sublime. Depois, o apóstolo Paulo vai usar o versículo 34 e 35, que diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Aqui o apóstolo Paulo faz um reconhecimento da justiça divina. Deus é justo e fiel aos seus decretos. Deus não deve nada a ninguém e, por sua vez, ninguém tem créditos com Deus. Ninguém pode cobrar ou questionar Deus sobre alguma coisa. No entanto, Deus sempre age com amor e misericórdia, compaixão. Contudo, é prerrogativa dele escolher, rejeitar, levantar, abater, salvar ou condenar, porque ele é justo. E por isso exaltamos e reconhecemos a sua justiça.
Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe deu, quem lhe deu conselhos? Quem deu para ele primeiro para que ele pudesse retribuir alguém? Porque a gente só pode dar aquilo que tem. Quem deu ele? Quem ensinou ele? Ele aprendeu com quem? Por quê? Porque tudo que ele faz, tudo que ele age, tudo que ele dá, ele entrega para alguém, é justo. Conseguiram entender? É justo. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele faz um reconhecimento da justiça de Deus. Primeiro, ele é sublime, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é glorioso. E ainda de ser glorioso, ele é justo. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus compassivo. Ele poderia muito bem fazer o que quiser. Ele faz o que ele quiser. Olha o que eu coloco aqui. Ó. Ele tem a prerrogativa de rejeitar, levantar, abater, salvar. Ele poderia muito bem fazer isso conosco, mas não. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu abrir as portas dos céus e nos chamar como povo santo, nos chamar como família dele. Conseguiram entender? Nos adotando no lugar de filhos, né? Do qual chamamos Abba Pai, Abba Papai. Então veja que a justiça de Deus é divina, a justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é santa. Então, como que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus reconhecendo que Ele é glorioso. Eu adoro a Deus reconhecendo que tudo que Ele faz é justo, é bom. Eu compreendo? Eu entendo? Na maioria das vezes não. Mas o que eu sei que Ele é justo, é santo e faz tudo perfeito e perfeitamente santo. Ok? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o verso 36, que o apóstolo Paulo escreve assim, ó, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui, Paulo finaliza com o reconhecimento da suficiência divina. Tudo se inicia nele e nele tem o seu fim derradeiro. Tudo que ele faz traz finalmente a glória do seu nome. Ele faz vasos para a honra, vasos para a desonra, e ambos trarão ao seu tempo a glória e a majestade a ele. Então veja que o terceiro ponto que eu quero deixar claro aqui é o reconhecimento da suficiência divina. O que é suficiência divina? Tudo nasceu nele e tudo voltará para ele. Até aqueles que nasceram para ser vaso de desonra. Existe isso, pastor? Sim, a Bíblia fala isso. Que Deus deu uns para vasos de honra e outros vasos de desonra. Até aqueles que são vasos de desonra, eles vão glorificar a Deus. Olhe para você ver, Judas Iscariotes, ele era vaso de desonra ou de honra? Com certeza vaso de desonra. E mesmo assim, aquela atitude levou à morte de Cristo e Cristo foi glorificado. Então, até a desonra de Judas glorificou a Cristo, exaltou a Cristo. Né? Aquele momento que Jesus chama ele de amigo, olha o ensinamento que Cristo está nos dando, olha o seu nome sendo exaltado com aquilo. Então veja que até os vasos de desonra, até a maldade do homem um dia, de uma maneira ou de outra, vai mostrar a glória de Deus, vai glorificar ao Senhor. Porque a gente vai ver a maldade do homem, a gente vai ver a promiscuidade do homem, a gente vai ver a vida devassa do homem, e em contrapartida nós vamos ver a santidade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, o quanto que Deus é santo, e a maldade do homem revelará o tamanho da glória de Deus. Conseguiram entender? Então veja que tudo, e eu estou falando de maldade, eu estou falando de pecado, eu estou falando do homem, o homem de desonra. Se o homem de desonra glorifica a Deus, imagine aqueles que são santos. Imagine a natureza, a beleza da fauna, da flora, tudo isso exalta a Deus. Tudo isso nasceu em Deus
tudo isso nasceu em Cristo, foi criado por Cristo, e tudo isso ele se converge, se volta, olha para Ele, adora a Ele. Então ele é suficiente, Ele é a única coisa que eu preciso, Deus é o único ser que eu preciso, que pode me dar vida. Amém? Então a pergunta foi, como podemos glorificar a Deus? Em primeiro lugar, entendendo que Ele é sublime. Em segundo lugar, entendendo que a sua justiça é perfeita. E em terceiro lugar, entendendo que eu preciso só dEle, somente dEle e mais nada. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Amém? E é assim que nós glorificamos a Deus. Aí eu coloquei aqui, portanto, concluímos que glorificar a Deus, segundo o texto lido, é ter Deus como mais sublime, reconhecer a sua justiça e, por fim, reconhecer a sua suficiência. Amém? Então, viu como que se glorifica a Deus? É desta forma. Amém? Então, queridos, nós finalizamos aqui a nossa parte de perguntas e vamos então para a aplicação. Mais uma vez eu peço perdão, que eu estou sendo bem sucinto por conta da minha garganta aqui, que ainda está um pouco dolorida, tá? Mas eu prometo que na próxima aula a gente vai desenvolver um pouco mais, adentrar mais profundamente, mas graças a Deus já foram 26 minutos, ainda tem a aplicação, vai acabar que vai ficar do mesmo tamanho dos outros vídeos, tá bom? Vamos para a aplicação agora? Vamos? Vamos lá. Primeira aplicação é essa aqui, ó. Adorar a Deus é uma questão de sobrevivência. Eu não falei na segunda pergunta que quem não adora a Deus morre? Então, é uma questão de sobrevivência. Adorar a Deus é uma questão de sobrevivência. Se eu não adorar a Deus, eu morro. Se eu não me alegrar nele, eu morro. O mundo é sufocante. Querido, como alguém consegue viver nesse mundo sem Cristo, sem Deus? É impressionante como como o pessoal consegue viver assim. É horrível viver desta forma, né? Segundo lugar, adorar a Deus é uma questão de privilégio. Olha como Deus é sublime, Deus é poderoso e mesmo assim concede a mim, pecador, adentrar a presença dele para adorar a ele. Então é questão de privilégio para nós. E terceiro e último lugar, toda a minha adoração, todo o meu louvor, todo o privilégio, todos os benefícios que eu recebo por adorar a Deus, só é possível graças a Cristo Jesus. Aquilo que ele fez lá na cruz por nós, né? O ato dele de morrer naquela cruz abriu os caminhos para que eu pudesse adorar a Deus, adorar a Ele e adorar ao Espírito Santo. Se não fosse Cristo, se não fosse a sua morte salvífica ou vicária naquela cruz, nós não teríamos essa possibilidade de adorarmos a Deus, de glorificarmos a Cristo, de termos o Espírito Santo. Então, a adoração verdadeira, ela só é possível, só há possibilidade dela por conta de Cristo Jesus. Amém? Querido, Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu peço perdão por conta aqui da minha garganta, né? Acabei sendo um pouco mais sucinto aqui nas minhas palavras, mas Deus, na sua infinita bondade e graça, abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima célula, e precisar de qualquer coisa, estamos à disposição de todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.